Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de manutenção de pavimentos do curso de Engenharia Civil. O meu nome é Danilo Dias de Freitas, eu sou engenheiro civil e na aula de hoje nós vamos falar sobre a propagação, a reflexão de trincas em pavimentos flexíveis. Falando um pouquinho sobre a propagação, a reflexão dessas trincas. O reforço de um pavimento flexível trincado, ele é, na verdade, basicamente a execução de uma nova camada asfáltica sobre aquele pavimento trincado. Onde a sua função é recompor as funções aí, as capacidades funcionais e estrutural daquele pavimento, certo? Este é o método mais usual, é o método que rotineiramente as empresas vêm executando, né, vêm aplicando em manutenções de pavimentos flexíveis, porém nós vamos conhecer que existem outras soluções também. O reforço é também aplicável sobre pavimentos rígidos, que são aqueles pavimentos de concretos, que podem apresentar fissuras nas placas ou deterioração nas juntas de dilatação. Então, a camada asfáltica, essa nova camada asfáltica, ela não só é executada em pavimentos flexíveis, como também é executada para fazer uma restauração, né, de pavimentos rígidos também. Em pavimentos semi-rígidos, uma nova camada de reforço é assentada sobre uma base estabilizada com aglomerantes hidráulicos e desta forma estará suscetível à propagação dos trincamentos devido às variações térmicas. Então aqui nós estamos entendendo onde começa a acontecer o trincamento, certo? Atualmente as pesquisas para solucionar este problema, o problema do trincamento, da reflexão, da propagação de trincas, estão centralizadas no sentido de encontrar aí técnicas que impeçam ou que até mesmo retardem a ocorrência do fenômeno aí de propagação de trincas, que consequentemente vai aumentar a durabilidade desse pavimento, dessa nova camada asfáltica, e vai reduzir aí os custos de restauração e manutenção. Então é de grande importância que acertem uma tecnologia, que acertem uma boa solução para que possa viabilizar aí este modal rodoviário, né? A propagação de trincas é frequente nas camadas de reforço sobre pavimentos asfálticos, devido aí à movimentação das trincas que vão causar um rompimento físico no material do reforço, que se dissemina através de toda a camada. Então aqui nós começamos a estudar sobre as causas, né, sobre quais são as causas, por que acontece a propagação dessas trincas. Então agora nós vamos entender como isso acontece. Os movimentos eles podem ser originados pelos seguintes motivos, né? As baixas temperaturas em pavimentos flexíveis elas também são prejudiciais, certo? O fato de existir baixas temperaturas, certo? Faz com que o pavimento ele se retrai, né? E isso faz com que ele acaba aí gerando esse tipo de fissura, né? Esse tipo de fissuramento. Os ciclos de variação diária de temperatura também, né? O fato de estar frio, estar quente, estar frio, estar quente, essa movimentação, este ciclo, faz também com que fissuras vão ser originadas. E por último, o carregamento do tráfego, que também não é menos importante, mas também aí está totalmente ligado ao aparecimento de fissuras. Então, a ocorrência de temperaturas baixas ela vai provocar a contração do pavimento, que é a retração. Isso tende à abertura das trincas, né? Este movimento horizontal devido à contração do pavimento vai criar tensões de tração na camada de reforço, como nós podemos visualizar na figura 36, na figura 37 vocês vão conseguir visualizar melhor. Então aqui deixa eu pegar o meu laser. Então aqui temos o nosso pavimento antigo, é um pavimento trincado, aqui está a nossa trinca, e essa trinca ela está aqui, ó. Né? Então ela está aberta no pavimento, está trincada e eu vou executar uma nova camada de reforço, certo? Essa é a minha camada de reforço, porém ela também vai trincar, certo? Seja daqui 2, daqui 3, daqui 5, daqui 10 anos, essa camada ela também vai sofrer com esse tipo de trincamento, né? Através aí da reflexão de trincas, através da propagação de trincas. Ou seja, esta trinca aqui do pavimento antigo ela vai propagar para a nova camada. Por quê? Né? Devido à concentração de tensões de tração aqui
dessas trincas e devido também às variações de temperatura que nós já vimos no slide anterior e também ao excesso de carga, a movimentação do tráfego em cima deste pavimento. Nós vamos entender o porquê que essa trinca vai chegar na nova camada asfáltica. Na figura 37, aqui nós podemos perceber as tensões de trações, né? As tensões de tração dessas trincas, ela fica meio que aglomerada aqui, um bolinho de tensão. Então, quando ocorrem essas baixas temperaturas, né, e essas altas temperaturas, e fica oscilando, né, entre baixa e alta, vai fazendo também com que essas tensões de tração elas vão só aumentando. E aí também vem a parte do excesso de carga, né, da movimentação do tráfego, aí, faz com que essas tensões também vão só se aflorando e fazem com que elas vão só evoluindo até levar aí essa trinca à camada de reforço, né? O topo da camada de reforço, na verdade. Os ciclos de variação diária da temperatura também produzem tensões térmicas de tração no reforço. Estes ciclos de variação geram gradientes de temperatura na camada, forçando as extremidades a curvarem na região das trincas. Tá? Este fenômeno acontece tanto em pavimentos rígidos como em pavimentos também semi-rígidos. Então temos aqui a figura 38, onde demonstra o arqueamento térmico da camada de reforço, né, causado aí pela diferença de temperatura da camada subjacente. Então aqui temos a placa, podemos dar um exemplo da placa de concreto, né? Então aqui temos a baixa temperatura e a alta temperatura, aplicando um efeito aí de arqueamento entre essas placas, fazendo com que a posição original seja deformada, né? E aí faz com que exista essa diferença, uma diferença de nível entre essas placas, né? Então aqui existe uma alta concentração de tensões, onde também, quando executar a camada de reforço, essas tensões elas vão se propagar para a nova camada, beleza? Quando a propagação das trincas é causada pela solicitação do tráfego, verifica-se um mecanismo de deslocamento diferente das situações anteriores. Essa deflexão vertical na região próxima às trincas promove um esforço de cisalhamento na camada de reforço. Então vamos entender isso aqui. Figura 39, temos a concentração de tensões aí devido à deflexão diferencial vertical causada pelo tráfego. Temos o nosso pavimento antigo, certo? É o mesmo esquema. E aqui temos a nossa camada de reforço. Então perceba que o nosso pavimento antigo ele existe uma diferença de nível, olha só. Né? Temos uma deflexão aí vertical diferencial, certo? Aqui está a diferença de nível. Então o pavimento ele se movimentou, acabou que existe agora uma concentração de tensões aqui. E essa concentração de tensão ela vai se manter e conforme a solicitação do tráfego, né, essas tensões elas vão se acumulando até fazer a propagação das trincas para a nova camada, aí, a camada de reforço. Então, quais são os fatores que vão influenciar a propagação? Cada ciclo de variação da temperatura e de carregamento pelo tráfego deteriora e contribui para a propagação dessas trincas. Tem-se inferido que para eliminar a propagação das trincas vai ser necessário aí suprimir as deformações e tensões produzidas na região das trincas do pavimento aí que deve ser restaurado. Então, como o trincamento existente muitas vezes não pode ser completamente eliminado, o que pode ser feito é reduzir a sua taxa de manifestação, reduzir a sua severidade. Os efeitos mais comuns gerados pela propagação de trincas são: o primeiro efeito é o enfraquecimento da estrutura do pavimento devido ao acréscimo da umidade, certo? Então, quando existe o trincamento, nós temos a presença de água e essa água ela vai infiltrar, ela vai percolar, né, pelo caminho das trincas. E isso faz com que aumente a umidade neste pavimento e vai enfraquecer a estrutura. O desenvolvimento de panelas, deformações plásticas e outros tipos de defeito, isso é decorrente ao primeiro, né, ao enfraquecimento da estrutura. Então, quando eu tenho uma estrutura frágil, o movimento do tráfego ele vai estar solicitando aí tensões, né, a estrutura do pavimento, onde é uma estrutura enfraquecida devido à presença da umidade, é onde vai ocorrer aí panelas, deformações plásticas e outros tipos de patologias. A preocupação dos pesquisadores é enfocada nos seguintes itens. O primeiro é a velocidade da propagação das trincas na camada de reforço. Como eu falei, pode variar de 2, 3, 5 a 10 anos, né? Depende muito da situação de cada local.
o nível de severidade das trincas, há pavimentos, há estudos de casos que a propagação, na verdade, a severidade dessas trincas, elas são muito altas, né? São trincas enormes. Já há outras localidades, né? Outros estudos de caso que as trincas elas não existe uma severidade tão grande. Então isso vai variar também, porém isso é uma preocupação. E a quantidade de água que pode se infiltrar através dessas trincas, que é o pior caso, né? Porque quando se tem uma trinca é um problema. Agora, quando a água percola por essas trincas, vai enfraquecer a camada, enfraquece a estrutura do pavimento, é onde pode dar origem a outros defeitos, a outras patologias. Então, muitas são as pesquisas, né, que têm o objetivo aí de obter mais informações acerca deste problema, né, dos deslocamentos e deformações deste trincamento, e a sua influência na taxa de propagação, como, por exemplo, quanto à eficiência de vários procedimentos antes da restauração. Procedimentos como a selagem das trincas, a reconstrução localizada para melhorar a capacidade de suporte desse pavimento, execução de alguns remendos, melhoria na drenagem e outras soluções. Se a severidade do trincamento puder ser limitada, os danos gerados pela propagação das trincas poderão ser reduzidos, né? Então é isso aí que os estudos estão buscando. Primeiramente, tem-se testado a adoção de uma camada de reforço e efetuada a análise do efeito que a espessura da capa e as características do seu material têm sobre a velocidade deste trincamento. Em segundo lugar, tem sido analisado o efeito da execução de uma camada de alívio de tensões. Então vamos lá, agora nós vamos estudar, né, quais são as medidas estudadas para que possa aí diminuir a propagação dessas trincas. Temos aqui então 4 itens, nós vamos estudar a partir de agora 4 soluções. A primeira é a utilização de geotêxteis, depois vamos ver sobre as camadas de alívio de tensões, vamos ver também sobre as camadas de interrupções do trincamento e depois nós vamos ver outras soluções que podem ser aplicadas também. Então, falando um pouco sobre os geotêxteis. Os geotêxteis são mantas sintéticas que podem ser tecidas ou não tecidas e são fabricados com matérias-primas como polipropileno, poliéster, a fibra de vidro, o nylon ou a combinação de 2 desses materiais, certo? São geralmente posicionados diretamente sobre o pavimento trincado existente. Veja bem, são geralmente posicionados diretamente sobre o pavimento trincado, né? Então, tenho o meu pavimento, eu vou aplicar a minha manta de geotêxteis, né, a minha manta sintética, sobre o pavimento trincado. Antes da camada de reforço, embora essa não seja a forma preferencial de aplicação, nós vamos ver que existe uma etapa antes de se aplicar a minha manta de geotêxtil sobre o pavimento trincado. Esta solução inicia com a aplicação de uma pintura de ligação no pavimento existente. Depois, sobre o pavimento pintado, né, já está lá com o meu piche, é estendido o geotêxtil, que é fornecido pelos fabricantes em bobinas. Nesta operação devem ser tomados cuidados especiais, como por exemplo evitar dobras ou sobreposições da manta. Em seguida, temos que executar aí a camada de reforço sobre o pavimento atingido. Então aqui num exemplo, uma imagem, nós estamos vendo a aplicação de um geotêxtil. Esse é um geotêxtil não tecido, fornecido através de bobinas, certo? Então, com a utilização, com o auxílio de um trator e uma plataforma aqui de aplicação, nós temos o pavimento degradado já pintado, através da pintura de ligação, e aqui está fazendo aí a aplicação da manta geotêxtil. Aqui outro exemplo, né, uma imagem um pouco com o ângulo um pouco maior. Então, aqui temos o pavimento trincado, fresado, né, já foi pintado também, já foi executado aqui a pintura de ligação e aqui está fazendo aí a distribuição da manta de geotêxtil. Essas mantas elas são muito parecidas com um cobertor, certo? E essas mantas são aplicadas diretamente aí sobre o pavimento trincado. Então aqui na figura 40 nós podemos perceber qual que é a influência do geotêxtil diretamente sobre o pavimento antigo. Então aqui eu tenho meu pavimento antigo e eu posicionei a minha manta de geotêxtil diretamente aí sobre esse pavimento degradado. Então eu tenho meu pavimento antigo aqui na imagem, né, sofrendo a minha deflexão aí vertical horizontal,
Então aqui tem a minha trinca e minha trinca ela está percorrendo o caminho que vai atingir a minha nova camada de reforço, certo? Então aqui, representado por essas bolinhas e essas linhas, eu tenho o meu geotêxtil, que foi colocado sobre o pavimento degradado. Mas perceba que aqui eu tenho uma deflexão, eu tenho uma diferença de nível, né, embaixo e em cima. Isso faz com que o meu geotêxtil fique também com uma diferença de nível, certo? Isto não é ideal, beleza? Não é a melhor forma de aplicar o geotêxtil não tecido em pavimentos trincados. Então, a forma mais adequada de aplicação dos geotêxteis corresponde à execução inicial de uma camada de nivelamento. A pintura de ligação deve ser feita tanto sobre a camada de nivelamento, como também sobre a nova manta, sobre a manta, né? Então, como que seria a forma correta? Eu tenho aqui o meu pavimento, existe a diferença de nível, porém aqui eu vou fazer uma nova camada, eu vou fazer uma camada de nivelamento. Perceba que agora o meu geotêxtil está sendo posicionado de forma nivelada, né? Então eu não vou ter mais aquela diferença de nível e agora a minha manta ela vai poder exercer 100% da sua resistência. Então ela vai poder ter uma melhor atuação aqui, beleza? Então eu tenho uma concentração de tensões aqui. A minha manta ela está posicionada aqui. Existe uma pintura de ligação embaixo, existe uma pintura de ligação em cima desta manta e depois a execução da nova camada, beleza? Então essa é a maneira correta de se aplicar o geotêxtil, é a forma correta que faz com que você possa utilizar 100% da sua resistência, 100% da sua eficácia. Então aqui nós temos a sequência da aplicação. A primeira etapa nós temos o pavimento degradado, então nós vamos ter a aplicação de uma pintura de ligação, lembrando que se existir desnível, tem que se executar uma camada de nivelamento, né? Então vamos executar a pintura de ligação, que é a segunda etapa, e a terceira etapa é a colocação da manta do geotêxtil. A quarta etapa é uma nova pintura de ligação, e na quinta etapa nós temos a execução da nova camada asfáltica, certo? Então o fenômeno de retardamento da propagação de trincas está ligado com a estrutura geotêxtil asfalto, que forma uma camada de descontinuidade viscoelástica, e isso vai minimizar a intensidade das tensões sobre a trinca existente. É como se as trincas chegassem, deixa eu voltar na imagem, é como se as trincas chegassem aqui neste momento aqui, ó, né? Está aqui posicionada, está paralisada, estática. Então, a partir do momento que ela sofre aí as tensões de temperatura e tensões do tráfego, a partir do momento que ela quer progredir, né, que ela tenta progredir, ela se depara com uma camada viscoelástica formada aqui pela junção daquela manta, que é uma manta flexível, com o asfalto, né? Então essas tensões elas vão se deparar com a camada viscoelástica formada aí pela junção do geotêxtil, que é uma manta flexível, né, uma manta que se deforma, que está num processo aí de coesão com o asfalto, né? Então isso vai formar uma camada emborrachada, vamos dizer assim, trazendo aí para a parte prática, né? Para a parte didática. Então essa camada que nós chamamos de viscoelástica, ela vai absorver todas essas tensões e vai fazer com que essas tensões elas se mantenham aqui, certo? Essas tensões elas não vão conseguir atravessar essa camada. Vai chegar um momento que o pavimento ele vai necessitar de manutenções. E este é o momento em que as camadas elas vão conseguir transferir essa camada viscoelástica, né? Então, na verdade, aqui nós estamos tendo o atrasamento, o retardamento da propagação das trincas. Então, nós não estamos evitando, né, a propagação dessas trincas, mas nós estamos retardando a propagação delas com a utilização deste geossintético, que é o geotêxtil não tecido, beleza? Então, outra ação do geotêxtil é a formação de uma membrana com boas características de impermeabilidade. Isso eu esqueci de comentar com vocês, mas além dela ser uma camada viscoelástica, né, através da estrutura geotêxtil asfalto, vai promover também a impermeabilidade da estrutura do pavimento. Então, isso faz com que diminua mais ainda as chances das trincas estarem se propagando para a nova camada de reforço.
Então, nossa segunda solução é as camadas de alívio de tensões. Como que funciona? Este tipo de camada atua como uma interface suavizadora, onde ela vai dissipar as tensões desenvolvidas pelo movimento das trincas, né? Então, são soluções que geralmente incluem o asfalto modificado com polímero como o agente responsável pelo alívio das tensões. Então, é o asfalto aí modificado com polímero que é o principal personagem que vai fazer o alívio dessas tensões. Geralmente são executadas diretamente sobre a superfície do pavimento original. Então, diferentemente aqui da aplicação dos geotêxteis, essas camadas elas são executadas diretamente aí sobre a superfície do pavimento trincado. Não há necessidade de fazer uma execução de uma camada de regularização. Continuando, uma camada típica de alívio de tensões pode ser comparada a um tratamento superficial, com espessura em torno aí de 1,5 cm. Essas camadas ou membranas são concebidas para reduzir a velocidade da propagação dessas trincas de fadiga, sendo contudo ineficientes em trincamentos de alta severidade. Então aqui temos aí um porém, certo? No qual não acontece com os geotêxteis. Então essa aplicação, essa solução, as camadas de alívio de tensões, elas não são viáveis aí para trincamentos de alta severidade. Vão atender apenas processo de trincamento um pouco mais simples. Então, uma das camadas de alívio de tensões é as mantas adesivas. Elas são impregnadas de material betuminoso, né, as quais devem ser aplicadas apenas sobre a região trincada. Outro exemplo é a manta de fibra de vidro. Essas mantas de vidro elas são depositadas sobre o pavimento trincado entre duas camadas de asfalto polímero, como se fosse um tratamento superficial simples, que é o TSS, onde a manta de fibra de vidro faz o papel do agregado. Isto cria uma membrana asfáltica emborrachada. Nós temos uma imagem na figura 43 que mostra o esquema do posicionamento aí dessa manta de fibra de vidro. Então temos o nosso pavimento trincado e aqui representado pelo road glass, a nossa manta de fibra de vidro onde ela é posicionada, certo? Ambas essas soluções com mantas apresentam boas propriedades de impermeabilização, porém parecem não ser muito melhores que as soluções convencionais de geotêxtil, conforme alguns autores, beleza? Tudo isso é baseado em estudos, né? Então por isso que aparece aí a palavra parecem, porque não está, isso não é um teste totalmente conclusivo, né? Porém, com base nos estudos, na maioria dos estudos, parece não ser muito melhores aí que a solução do geotêxtil. Falando um pouco agora sobre as camadas de interrupções do trincamento, essas camadas elas vão ser compostas por materiais granulares, onde esses materiais eles vão interromper o desenvolvimento do trincamento aí, devido ao elevado índice de vazios. Então, um exemplo, nós temos o pavimento trincado, né? Temos o pavimento antigo, onde a trinca ela vai percorrer até a camada de reforço, porém, agora temos a execução de uma nova camada aí, só que uma camada granular, né? Com uma camada aí com 20 a 30% de vazios, olha que interessante. Então, executando essa camada com 20 a 30% de vazios, as trincas tendem a esbarrar no vazio, né? Então não tem para onde ela evoluir, né? Isso faz com que as trincas elas perdem totalmente a força, as tensões, acaba dissipando mais ainda essas tensões devido ao alto número de vazios. Isso faz com que essas trincas demorem a chegar até a camada de reforço. Lembrando que nenhuma dessas soluções vão impedir o trincamento e sim vão retardar. Este tipo de solução, quando ele é apropriadamente executado, ele tem apresentado bons resultados, né? Se essa mistura não for bem compactada, poderá se tornar instável e ocasionar problemas de afundamento nas trilhas de rodas, porque pensa comigo, eu tenho uma camada com alto índice de vazio, certo? Mas o que vai fazer essa camada ela ter índice de vazios não é a falta de compactação, né? E sim o material granular. Então, se eu tenho um material granular, apesar de compactado, ainda eu terei índice de vazios aqui, né? Os agregados eles estarão encaixados aí formando
formando vazios entre eles. Então eu tenho que ter uma compactação, porque se o meu tráfego for atuar em cima dessa camada não compactada, eu vou ter problemas aí como o afundamento nas trilhas de roda. Agora vamos conhecer outras soluções, né? Podem ser adotadas outras menos comuns para a inibição da propagação de trincas, como é o reforço mais espesso. Já dei exemplo aqui. Se você vai executar uma camada de reforço diretamente sobre o trincamento, diretamente sobre as patologias, pode ser que essa camada ela precise ser um pouco mais espessa, isso talvez não é tão viável economicamente. A selagem da superfície do pavimento existente, né, antes mesmo da execução do reforço, selagem das trincas, aí, por exemplo. Camadas da composição geotêxtil geogrelha, que é outro tipo de geossintético, nós vamos ver um exemplo já já. Microconcreto fibra asfalto a frio, que é o que nós conhecemos como o asfalto de borracha. E a tricamada ou bicamada otimizada e outras camadas compósitas. Então vamos analisar aqui alguns desses exemplos. Então aqui temos a aplicação do geotêxtil geogrelha, que na verdade é a junção do geotêxtil, que é aquela manta, com a geogrelha, que é uma espécie de grelha que tem a função aí de distribuir mais os esforços, né? Distribuir mais a carga do pavimento. Beleza? Então aqui os dois estão atuando juntos. Mais um exemplo, onde nós podemos ver o geotêxtil e a geogrelha posicionado. Perceba que a geogrelha tem formato de grelha mesmo. Aqui o microconcreto fibra asfalto a frio, que é o pavimento de borracha, que nós conhecemos como asfalto borracha, né? Isso também é uma solução, não é a mais usual, né? Não é a mais estudada, porém também é uma solução. E nós encerramos a nossa aula por aqui, uma aula longa, né? Porém uma aula diferente, uma aula cheia de novas técnicas, de novas tecnologias. E é o que realmente a pavimentação brasileira precisa. A aplicação dessas tecnologias tendem aí a viabilizar muito mais a duração, a resistência aí das estradas pavimentadas brasileiras. Eu fico por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem um comentário no vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.